O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. É 1h. E este é o Jornal da Uma, com a edição do Luís Soares. Luís, começamos com a primeira encíclica do Papa Leão XIV. É o primeiro grande documento programático do sucessor de Francisco. Tem 5 capítulos e um foco importante na inteligência artificial. É de resto o tema central do documento, assinado por Leão XIV, que deixa duras críticas ao uso de ferramentas de inteligência artificial em questões que exigem o critério humano, como por exemplo a seleção de quem tem acesso a determinado serviço ao trabalho. O Papa avisa que a inteligência artificial não pode ser considerada moralmente neutra e que não é apenas uma ferramenta técnica ou um mero instrumento de trabalho, isto porque cada resposta e decisão implica fazer escolhas e também medir prioridades. Connosco em estúdio está o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, que acompanha de perto os temas da religião. Boa tarde, João. Olá, Luís. João, qual a importância do Papa pegar no tema da inteligência artificial nesta primeira encíclica? O Papa Leão XIV, já desde a sua eleição há cerca de um ano, tem vindo a dar a entender que a questão da inteligência artificial é um aspecto fundamental do modo como a Igreja Católica deve olhar para a realidade contemporânea. Isto porque, enfim, eu acho que é muito importante assinalar um aspecto interessante desta encíclica. Ela foi assinada no dia 15 de maio deste ano, portanto, a semana passada, e esta data não é inocente. Basicamente, foi exatamente o mesmo dia em que, em 1891, portanto, no final do século XIX, o Papa Leão XIII, o último Papa que tinha tido o nome Leão, publicou um documento muito importante para a Igreja Católica moderna, chamado Rerum Novarum. Rerum Novarum foi um documento que basicamente lançou as bases daquilo a que se chama hoje a doutrina social da Igreja. E qual foi o contexto desse documento? O contexto foi, no fundo, o tempo que se vivia naquela altura, o tempo que nós conhecemos como a Segunda Revolução Industrial, que estava basicamente a transformar radicalmente o mundo do trabalho com as novas tecnologias na viragem do século. E o Papa o que disse na altura foi: a Igreja Católica tem que ter um pensamento não tem apenas que propor o seu pensamento de forma imutável durante 2000 anos, mas tem que saber ler o tempo de cada momento. E o Papa Leão XIV, que se inspirou diretamente nesse Papa e nesse documento para todo o seu pontificado, como ele explicou logo no início, disse: tal como na viragem do século XIX para o século XX, a questão da Segunda Revolução Industrial marcava de forma determinante o mundo humano e o modo como mudavam as relações humanas, as relações no trabalho, por exemplo, atualmente a inteligência artificial tem esse papel, ocupa esse lugar e representa, de certa maneira, o maior desafio antropológico contemporâneo. E o que o Papa diz é: nós não podemos continuar a propor enfim, o pensamento cristão desenvolvido há mais de 100 anos pelo Papa Leão XIII para uma revolução industrial que tinha características muito diferentes do tempo que hoje se vive. E, portanto, nesse sentido, o subtítulo até da encíclica é muito significativo para a promoção da dignidade humana na era da inteligência artificial. O Papa Leão, para sintetizar muito brevemente o que ele passa nesta mensagem, nesta encíclica, o que ele diz é: apesar de toda a evolução tecnológica, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial e das capacidades desta nova tecnologia, temos que perceber o que é que a inteligência artificial é e o que é que não é. E o que é que não é? Não tem uma consciência moral, não tem capacidade afetiva, não é humana. E não sendo humana, nunca poderá ajudar os humanos, mas nunca poderá ser o que os humanos são. E é a partir dessa reflexão muito ontológica até sobre a humanidade que o Papa parte para depois um conjunto de outras reflexões sobre que funções é que a inteligência artificial pode ocupar nos dias de hoje, pode ou não tomar decisões, pode ou não, e depois uma grande parte do documento é dedicado a esta questão da guerra, pode ou não ter um papel nas guerras modernas, não é? nas guerras contemporâneas. E eu acho que ele aí, olhando para o mundo de hoje, ele faz um documento muito focado, em primeiro lugar, na questão da inteligência artificial e como isso se relaciona
com a questão das desigualdades, com a pobreza e com o desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo com a questão da guerra. E essa é outra mensagem que também fica desta encíclica. Claramente, o último capítulo é totalmente dedicado à questão da guerra, e óbvio que ele diz muitas coisas que já disse sobre a crise do multilateralismo, etc., mas ele a dada altura o que diz é: no mundo de hoje, marcado pela inteligência artificial, em que de repente estamos a caminho de uma realidade em que já podemos ter cadeias de decisão totalmente automatizadas, sem intervenção do homem, naquilo que para a Igreja sempre foi o último recurso possível, a ideia da guerra, de lançar a guerra contra outro povo. Nesse sentido, a antiga tese teológica até da guerra justa, com muitas raízes em Santo Agostinho, etc., está completamente ultrapassada. No lugar da questão da guerra, da teoria da guerra justa, neste momento a Igreja tem que propor mais o perdão do que a ideia de lançar a guerra por uma causa justa. Obviamente isto não elimina, e o Papa diz-o claramente, a ideia de uma legítima defesa, ou seja, a questão da legítima defesa continua a estar aqui, obviamente, patente, mas ele faz uma interpretação muito minimalista e muito restrita daquilo que é a legítima defesa. E, portanto, ele diz o conceito de guerra justa, no mundo de hoje, já não faz sentido. João Francisco Gomes, muito obrigado por nos teres ajudado a perceber melhor esta primeira encíclica do Papa Leão XIV, e de resto pode ler, está em manchete no nosso site, o artigo do João, precisamente a resumir um pouco daquilo que é o primeiro documento programático de Leão XIV. E o líder do PS saiu em defesa do presidente do Ciresp, Paulo Viegas Nunes. José Luís Carneiro espera que o responsável não esteja a ser prejudicado de forma intencional. Em causa o pedido de exoneração do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, no dia em que voltou a ser nomeado para o Ciresp o general Paulo Viegas Nunes. António Pombeiro fez acusações de favorecimento, conflitos de interesses e decisões eticamente reprováveis ao renomeado presidente do Ciresp. O general já tinha estado à frente do sistema entre 2022 e 2024, quando José Luís Carneiro era ministro da Administração Interna, ele que sai agora em defesa de um servidor do Estado. Sempre vi nele um servidor do Estado. Se outras matérias há que sejam do conhecimento do Governo e da Secretaria-Geral, são matérias agora que compete ao novo Ministro esclarecer, e não a mim, porque deixei de ser Ministro há 2 anos. Não tenho confiança, apesar destes relatórios. Eu tenho confiança quando sou Ministro da Administração Interna. Eu não sou Ministro da Administração Interna, já deixei de ser há 2 anos. Mas parece agora, um bom nome, então, esta indicação. Agora o que vos digo é que aquilo que eu pude conhecer do cumprimento da missão que lhe foi confiada, vi nele um servidor do Estado. E espero que não haja quem o queira prejudicar por ele ser um servidor do interesse público do Estado. Os elogios de José Luís Carneiro a Paulo Viegas Nunes, à margem de uma visita à escola secundária Alexandre Herculano no Porto. José Luís Carneiro que não responde, no entanto, diretamente às irregularidades apontadas por António Pombeiro, mas garante que Paulo Viegas Nunes tem competências para exercer o cargo. E o presidente da Câmara de Torres Vedras avisa que o clube torriense não tem infraestruturas para receber competições europeias e jogos da Primeira Liga. A solução pode passar por Rio Maior. Isto, claro, se o Torriense conseguir subir de divisão, com a conquista da Taça de Portugal, o clube qualifica-se diretamente para a Liga Europa. O técnico Luís Tralhão disse ontem que no Torriense já tratou da burocracia para que esse cenário possa tornar-se realidade, mas o autarca de Torres Vedras, Sérgio Galvão, explica que não há condições nesta altura para receber jogos de escalões superiores. A cidade tem, o clube não. Portanto, o campo de futebol não tem condições nem para estar na Primeira Liga. Portanto, o Torriense nesta fase, ao vencer o Casa Pia, eventualmente irá jogar precisamente no local onde o Casa Pia joga hoje, que é em Rio Maior. Portanto, o estádio não tem condições. Compete-nos a nós também, a autarquia, dar o apoio necessário. Já temos um compromisso com o clube de poder ajudar nas infraestruturas para que permitir durante esta época criarmos condições para que o clube o mais rapidamente possível possa receber jogos da Liga Europa. Mas para já as intenções estão viradas para a Primeira Liga. Sérgio Galvão, Presidente da Câmara de Torres Vedras. 1h09. Luís, que outras notícias vão marcando a atualidade nesta segunda-feira? O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil não vai aderir à greve geral de 3 de junho contra o pacote laboral. A agência Lusa, o presidente do sindicato, explica que a estrutura decidiu afastar-se deste processo agora que considera não ser o momento adequado. Já os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil aprovaram a participação na greve geral. Os preços do petróleo estão a cair mais de 4%. O petróleo Brent de referência para a Europa está a cair para os $99 por barril, mínimos de 7 de maio, com a expectativa de que possa ser alcançado um
acordo entre Estados Unidos e Irão. O Irão admite que há um entendimento numa larga quantidade de tópicos em discussão com os Estados Unidos, mas diz que não está ainda iminente a oficialização desse acordo. É o que adianta o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Ele confirma que está concluída a discussão de vários pontos, mas isso não significa que esteja para breve a assinatura de um acordo, nem tem garantias de que os Estados Unidos vão honrar os compromissos. Luís Soares e o Jornal da Uma.